E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Como sempre, eu quero falar sobre o amor de Deus. E no último vídeo que eu falei sobre o amor de Deus e eu quero falar com vocês sobre. Vou começar sendo direto e decisivo. Porque lá em Romanos 8, 38, 39 diz. Peraí. Primeiro de tudo, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, para estar incentivando outras pessoas a estarem assistindo. Esse vídeo ele tem a ver com um grupo de transbordo que eu tenho, que é um grupo que fala de Deus, que realmente não tem nada a ver com religião. Eu não estou defendendo religião alguma nesse grupo. Eu simplesmente estou falando de Deus, das coisas que vêm de Deus. Então chama transbordo porque é o amor de Deus que transborda e um ajuda o outro nesse grupo. Às vezes alguém tem uma palavra de consolo, alguma palavra amiga. Às vezes as pessoas querem falar algo que vem de Deus na vida dela para outras pessoas. Então o grupo é para isso. Então esse grupo é um grupo no WhatsApp que, se vocês quiserem, depois deixem mensagem aí para mim que eu vou estar adicionando vocês. Então esse grupo é para... Se você estiver escutando um barulho, que tem obra aqui perto. Esse grupo é para falar de Deus, tá? Nada a ver com religião, não tem nada com religião. É simplesmente para falar pura e simplesmente de Deus, que é o que eu vou fazer agora. Então, sendo decisivo, no que eu quero falar para vocês é sobre Romanos 8, 38 e 39, que diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, que é o porvir, né? Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Beleza. Se eu quisesse terminar por aqui, já estava valendo. Pelo quê? Por quê, quer dizer? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. E isso a Bíblia coloca assim, explicitamente pra gente. Ela prova pra gente que o amor de Deus, ele não tem realmente profundidade e ele mostra esse amor por diversas vezes. Eu tô lendo o livro de Gênesis, eu vou pegar minha Bíblia aqui, minha pequena Bíblia, ó, e vou lá em Gênesis 3. Cadê? Agora eu não lembro qual é o versículo. É 3? É isso mesmo. 3. Lá fala assim, que Adão errou e que ele iria ter as consequências do erro dele. Gente, ó, por mais que você erre, por mais que a gente erre, né? Por mais que a gente faça coisas que não era pra gente ter feito, Deus ele pode, né, deixar com que a gente assuma as consequências desse erro. Mas ele também, em momento nenhum, ele nos desampara. E isso mostra o amor dele sobre nós, ou por nós, né? Então vamos lá. Adão errou, ele pecou, mas porque ele fala assim, ó, Deus vem, né, para falar com Adão, aquele momento de intimidade entre pai e filho, e ele disse: eu ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Isso é no 3:10. E Deus disse, né, quem te contou que você estava nu? Tu comeste da árvore do qual te ordenei para não comer? E o homem disse: a mulher que tu me deu, já transferindo a responsabilidade, foi ela que me deu, né? E aí Deus fala, né, que eles vão ter as punições que eles vão ter. E aí Deus vira e fala assim, não, aí Deus pega e fala assim, Deus
Deus chamou, e Adão chamou o nome de sua mulher de Eva, porque ela foi mãe de todos os seres viventes, né? E para Adão, beleza. E o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Então, apesar de todo o erro de Adão e Eva, Deus ainda teve o cuidado de cuidar deles. Agora, esse foi o primeiro ato de cuidado de Deus pós-erro de Adão e Eva. Então, quando eu falo assim, que quando em Romanos 8, 38 e 39 fala que nada pode nos separar do amor de Deus, só são fatos de que o amor de Deus ele não tem limites sobre nós. Imagina, não sei se você é pai ou mãe, imagina o amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus filhos. Não é comparado ao amor que Deus tem por nós. Então eu quero que você que está me assistindo se sinta amado, porque você é amado de Deus, você é amada de Deus. E esse amor ele não tem limites. E às vezes a gente fica se acusando de coisas que a gente fez no passado e a gente esquece do tamanho do amor de Deus e de tudo que Deus já fez por nós. A Bíblia fala em... Deixa eu olhar aqui. Mas voltando a falar, a gente esquece do amor de Deus. A gente esquece que Deus é perdoador e que Ele nos ama mais do que tudo. E que nada vai poder nos separar desse amor. Ó, mais uma prova do amor de Deus sobre nós. Está em João 3,16, que fala assim: porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Acessar essa vida eterna é um presente que Deus nos deu. Então, todo aquele que confessar o nome de Jesus e ter Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vai ter a vida eterna. O reino é outra história. Então, o reino é para os reinantes. E eu acredito que a gente já deva reinar em vida. Reinar agora, a partir desse momento agora. Então, vamos lá. Por que reinar e por que... Deixa eu só procurar um negócio na Bíblia aqui. É isso mesmo. Então, por que reinar? E porque assim, ó. Por que eu insisto que o amor de Deus não tem limites? Vamos lá. Nós somos filhos de Deus, certo? Se você não acredita que você é filho de Deus, tá tudo errado. Então, daí já a sua identidade ela não foi ativada. Você é filho. Vamos lá, uma pergunta que eu te faço. Você é filho que viveu aí com seu pai, com a sua mãe, ou que teve uma família, e alguém foi representatividade de pai e mãe para você. Você já pensou se toda vez que você fosse levantar da mesa, você falasse assim: pai ou mãe, eu posso abrir a geladeira? Ou depois que eu abrir, eu posso fechar a geladeira? Depois que você fechar a geladeira, eu posso sentar no sofá? Vocês já imaginaram isso? Um pai e uma mãe sendo dessa forma? Nós, como filhos, a gente nunca pediu licença para andar pela casa, para abrir a geladeira, para comer, para conversar com o pai e com a mãe. A gente simplesmente tem uma vida de filho. Olha o seu amor pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus filhos.
Vê se isso cabe dentro desse amor. Que o teu filho esteja toda hora te pedindo permissão para alguma coisa, ou que peça para alguém pedir para você. Eu não acredito nisso. Eu acredito no relacionamento de pai e filho. Então, nesse relacionamento de pai e filho, vale o quê? Vale o amor, vale a cumplicidade, vale o carinho, vale a atenção, vale a conversa, vale tudo aquilo que nos leve para perto de Deus. E é assim, nós como filhos, a gente não precisa pedir permissão para abrir a geladeira. Então eu acredito que a mesma coisa seja Deus conosco. Que a gente pode falar diretamente com Deus. E falando diretamente com Deus, colocar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer. E assim, a gente desfrutar desse amor de Deus, né? Porque ele fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas porque a gente está buscando a vontade de Deus. Isso está em Mateus 6,36. Deixa eu só olhar o contexto. Sabe assim, gente, muitas vezes a gente não se vê merecedor desse amor, mas a gente é merecedor porque Jesus já pagou o preço por esse amor. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque fala assim, portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, porque Deus, ele já deixa isso pra gente, né? E assim, o que eu quero que vocês entendam é que Deus é um Deus natural, é um Deus de coisas naturais, ele faz coisas sobrenaturais aos nossos olhos, para as nossas vidas, mas uma coisa que eu falo assim, que eu sempre insisto nisso, eu vou até ler para vocês, está em Gênesis 1:26, que fala assim, ó: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Então você e eu, nós fomos criados imagem e semelhança do Criador. Se você parar um pouco para pensar, o que é Deus? Quais são as qualidades de Deus para você? O que a gente sempre aprendeu e que a gente vê na Bíblia, está escrito na Bíblia, que Deus é bom, Deus é paciente, longâmino, vagaroso em irar-se, que Deus é um Deus de riqueza, Deus é um Deus de sabedoria. E se você é imagem e semelhança do Criador, por que você não vive isso? Por que eu e você, por que a gente não vive isso? São coisas que colocaram na cabeça da gente quando a gente era criança. E até hoje, né? Tem várias coisas que nos limitam a viver desse amor de pai para filho. Então o que eu quero enfatizar nesse vídeo é que o amor de Deus, ele não tem limites. O amor de Deus, ele nos torna filho. E nós somos imagem, e a nossa identidade é ser imagem e semelhança do Criador. Se a gente tivesse um RG, alguma coisa de verdade, não esse papelzinho que nos mostra o bairro que a gente nasceu, que seria um país, ele mostraria que nós somos cidadãos do céu. Nós fomos fabricados no céu antes mesmo de que se formasse a terra. Então Deus já sabia que eu e você, a gente já iria nascer. Deus já derramou esse amor sobre nós. Então viva esse amor. Desfruta esse amor. Deus criou as coisas
até o sexto dia, no sétimo dia ele acabou de criar e desfrutou. Ele desfrutou desse amor, das coisas que ele criou, e ele te ama. Se você nasceu, você já é vencedor porque você nasceu. Essa foi a primeira batalha que você venceu. Chegar no óvulo da sua mãe e nascer e prosperar. Você prospera por natureza. Nós somos igual semente. A semente é plantada e ela é germinada e ela vai crescendo, porque se Deus não amasse o processo e não quisesse que a gente passasse por tudo isso, Deus já nos faria grande e já nos faria ilimitados. Mas não. Deus, ele quis lapidar, ele quis moldar a gente. Ele acredita no que a gente sente por ele. Tudo que a gente vive durante os dias, as dificuldades, ou até mesmo os dias bons, nos fazem entender que Deus nos ama. Se você parar um pouco para pensar e refletir, ressignificar tudo aquilo que você já viveu, o amor de Deus, ele é evidente nas nossas vidas. Muitas vezes a gente fica preso ao passado. E lembra, o passado ele não vai mudar. O futuro não chegou ainda. Não adianta, você pode pensar agora no futuro, que ele não vai acontecer nesse exato momento. Então o seu maior poder, o nosso maior poder está no presente, está no agora. Se você quer mudar qualquer coisa para a sua vida posteriormente, é o agora que manda. No passado, você tem que ressignificar aquilo que aconteceu. Algumas coisas que te disseram, algo que aconteceu, é você ressignificar isso e entender da melhor forma possível que isso te trouxe onde você está agora. Por mais que sejam coisas ruins ou coisas boas, o presente hoje é o seu maior presente, vamos dizer assim. Então, se você tem o presente na sua mão para fazer qualquer coisa, você é imparável. Você é imagem e semelhança do Criador. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E nada pode te separar do amor de Deus. Então lá em Romanos 8, 38, 39 fala que nada pode te separar do amor de Deus. E você tem medo do quê? Você tem medo do quê? Você é simplesmente filho do Criador do universo. Nada é maior do que isso. Eu vou insistir nisso. Você já imaginou o tamanho do amor de Deus por você? Esses tempos atrás eu vim andando de bis e pensando assim: Deus, o que é ter misericórdia da outra pessoa? O que é amar o próximo? Como é isso? Porque você vê um mendigo na rua, você vê, vou falar rasgado com vocês, você vê um vagabundo que você vê que vive para roubar a casa dos outros, que vive para furtar coisas, e dá uma raiva. O cara trabalha, consegue conquistar as coisas, um vagabundo que não faz nada vai lá e rouba aquilo que tem, ainda ganha um monte de benefício do governo e não sei o quê. E eu pensando comigo, Deus, como que é amar alguém? E nesse exato momento passa por mim, tá na minha frente, uma mulher com uma criança pequena e uma criança no carrinho. Eu olhei para a criança pequena e pensei, nossa, que bonitinha, né? E nesse momento, eu acredito que Deus tenha falado comigo no seguinte: tá vendo? Isso é amor ao próximo. É ver as pessoas, independentemente de como elas estão naquele momento, é ver as pessoas como, nossa, que bonitinha, que criança, sabe assim? Deus, ele consegue ter esse olhar sobre nós, de que nós somos crianças que são bonitinhas, que são fofas, independentemente do momento que você viva. E aí, o que mais que eu pude entender com isso? Que se você olhar no espelho hoje, o que refletir nesse espelho não é você. Não reflete a sua essência. Não reflete o que tem dentro de você. Reflete simplesmente uma imagem daquilo que você está passando. É simplesmente um momento. É um momento que você está vivendo. Naquele exato momento, aquela imagem é o momento que você está vivendo. Então, se a pessoa hoje está mendiga, tá ladra, é simplesmente um momento
que não reflete a essência daquilo que ela é. E que Deus ele consegue olhar para a gente, independentemente da fase, o momento que você está passando, como, ai, que gracinha. E isso, assim, acabou com muita coisa que tinha no meu coração. E ver esse amor de Deus, ter um vislumbre, né? Porque eu não consegui ver o amor que Deus sente por nós, mas o vislumbre é de que nós somos crianças perante os olhos dele. E que amar o nosso semelhante, amar as pessoas próximas da gente, realmente é difícil. Porque a gente não consegue ver a essência das pessoas, aquilo que Deus realmente vê. A gente vê uma fase. A gente vê uma fase que a pessoa está passando. Então é difícil para a gente, com os nossos olhos, conseguir amar uma fase feia. Uma feia que é para os nossos olhos. Então, o amor de Deus ele não tem limite, ele não tem altura, não tem profundidade e nada vai nos separar dele. Falar de Deus para mim, nesse momento, é uma coisa assim, muito... É o meu momento de transbordo com vocês. É por isso que eu criei aquele grupo no WhatsApp para falar sobre Deus. Eu tenho certeza que você tem muita coisa sobre o amor de Deus para falar que vai agregar a minha vida, a vida de outras pessoas. Pensa nas nossas vidas como peças de Lego ou peças de quebra-cabeça que cada um tem uma parte, cada um carrega um pedaço e o seu pedaço às vezes ajuda a montar a minha parte e o meu pedaço ajuda a montar a sua parte. E isso é o amor de Deus. O amor de Deus é o todo. A gente não vai ter tempo de conseguir montar todo o quebra-cabeça. Mas a nossa primeira missão está lá em Mateus 24:14. Até deixei separado aqui. É um texto que todo mundo conhece. E é assim, ó. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações e então virá o fim. Eu tenho certeza que você tem algo de Deus, da parte de Deus para falar. Eu tenho algo de Deus para falar, estou falando, é o amor de Deus. E vou voltar no meu texto base para hoje, que é Romanos 8, 38 e 39, que para mim é decisivo. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tudo que eu tenho para falar. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Deus te ama mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer coisa. O amor de Deus é infinito. Somos bilhões de pessoas, mas Deus ama a todos. Ama a todos da mesma forma. Algumas pessoas se colocam embaixo do amor dele e conseguem mais a atenção dele. Você quer a atenção dele? Você não precisa pedir para ninguém. É como pai e mãe. Você simplesmente vai lá, chega, conversa com seu pai, conversa com a sua mãe. E você chega, fala com Deus. Simplesmente fala, abre o seu coração. Eu sei que você tem muita coisa para falar diretamente com Deus. E Deus tem muito o que falar com você. Você tem um propósito na terra, você tem uma identidade, que é ser filho amado do Senhor. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é aquilo que Deus é. Vocês entenderam? Você é simplesmente o que Deus é. Então, se Deus é um Deus de amor, é um Deus de paciência, é um Deus de riquezas, é um Deus compreensível, um Deus bondoso, nós somos tudo isso. Algumas coisas nos impediram de chegar até isso. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você se colocar diante de Deus e falar assim, eu assumo a minha identidade perante o Senhor. Eu assumo que eu sou seu filho.
Eu assumo que eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu assumo e quero ser igual ao Senhor. Faz com que os meus olhos vejam que eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Nós temos muitas promessas na Bíblia. Mas a melhor de todas é ser filho do Rei. Filho de tudo. Filho do Criador de tudo. Tá bom? Então, fica aqui essa mensagem para vocês. Romanos 8:38. Nada pode te separar do amor de Deus. Vive esse amor. Desfruta desse amor hoje. Transmita esse amor para sua família. Tá bom? Uma outra hora eu volto e a gente troca mais ideia. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu!